Então é isso, gente. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite. A Aline já me apresentou, então me chamo Thalita, mas pode me chamar de Thalia. Eu sou daqui de Manaus e fui, né, durante 4 anos aí diretora do Engaja. E aí tudo também, né, que eu for trazendo aqui é a partir das minhas referências e das minhas experimentações, ainda enquanto ativista, ainda enquanto voluntária. Então comecei mais ou menos ali com 17 anos, entre voluntariados pontuais aqui em Manaus, muito a partir também de uma necessidade, de uma inquietação, e aí estou contando isso porque também faz parte desse processo de engajamento, porque eu vim do voluntariado, eu vim, né, do engajamento. Então acho que é importante também contar um pouco sobre de onde vem essa trajetória. E aí veio a partir dos meus processos de experimentações. Então, quando eu tive possibilidade ali de co-criar ou fazer alguma coisa em relação à advocacy voltado para Manaus, né, voltado para um território com recorte muito específico das juventudes amazônicas, foi muito a partir dessa inquietação que eu não tinha encontrado em lugar nenhum aonde transformar isso em solução, aonde transformar isso em mão na massa, de fato, sabe? Eu ouvia na faculdade que a Amazônia estava acontecendo isso e aquilo, mas, ao mesmo tempo, até a gente, que é da Amazônia, de um contexto mais urbano, tem muita dificuldade de se conectar com o bioma, principalmente quando você é de uma periferia ou está mais afastado. Então, entende que o meio ambiente é só aquele verde, e aí acha que só quem é da Amazônia está dentro das comunidades tradicionais, e isso é algo também que a gente vai entendendo ao longo desse processo de luta mesmo, de engajamento, de fazer ações, que é algo que a gente tem que ir discutindo e realmente fazendo essa realidade chegar ali no dia a dia, na vida das pessoas, né, para essa inquietação também se tornar algo que chame para mudança de alguma forma, já que a gente está inconformado com o que está acontecendo, com o que está rolando ali, que interfere diretamente nas nossas vidas. Para dar seguimento aqui, gente, no nosso conteúdo, como eu trouxe antes, né, muito do que eu estou trazendo é a partir das minhas vivências e experimentações enquanto voluntária, enquanto também gestora, e aí fui também pesquisar algumas referências para ir me ancorando também durante o processo ali de planejamento da aula. Então fica também dentro daquele material, e algumas vezes também eu vou citar aqui durante o processo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode levantar a mão e durante qualquer momento, pode levantar a mão e ir perguntando. E é isso, espero que seja proveitoso para vocês. E antes de qualquer coisa, né, de a gente entrar ali na parte de engajamento e formatos e ferramentas, eu trouxe bem rápido aqui no início um pouquinho dessa diferença, né, de rede e de comunidade. E aí, por mais que muitas das vezes a gente... E aí também não tem um único conceito, né? Acho que é importante trazer isso antes de qualquer coisa. Cada organização, ou coletivo, ou movimento, ou forma de atuação vai definir o que é a sua rede, vai definir o que é a sua comunidade. Então, não existe um conceito único sobre isso, mas muitas das vezes elas estão, né, sobrepostas ali. E aí, se a gente for meio que dividir o que é uma rede, o que é uma comunidade, a rede a gente pode se referir essas conexões, né, entre entidades, sejam entidades, sejam pessoas, sejam organizações, sistemas ou dispositivos, e isso pode ser tanto a nível físico quanto a nível online, e o foco principal, né, de uma rede é facilitar a colaboração, comunicação e o compartilhamento desses recursos. Aí mais lá para frente vai ter um resuminho também para a gente entender qual é essas diferenciações. E aí a comunidade, ela já se refere, né, especificamente a um grupo, ou organização, ou coletivo que tem valores, objetivos e o senso de identidade assim, muito comum. Então, as comunidades, elas podem, né, se formar em torno de diversos contextos, como comunidades locais, comunidades de interesse, profissionais, entre outras, e elas são caracterizadas, né, por ter essa relação mais interpessoal, mais participativa, com troca de conhecimento, experimentações, e geralmente com um senso ali de pertencimento entre
os componentes daquele grupo, né? E aí, em resumo, né, a rede ela pode ser mais abrangente entre pessoas e comunidades, e não necessariamente, que a gente pode utilizar bem como diferenciação, é que não necessariamente dentro de uma rede as pessoas compartilham de seus interesses e objetivos de forma comum. Então, não necessariamente todo mundo precisa compartilhar dos seus valores, dos seus interesses, ou, enfim, da sua visão de uma forma alinhada, e já a comunidade ela tem, né, esse interesse e o senso de identidade muito forte entre esses membros, como eu falei anteriormente. E aí existem outros conceitos dentro disso, porque a comunidade, né, por muito tempo, ela foi vista, né, restrita a uma ideia ali de que geograficamente os grupos, né, teriam que ter ali, né, tá definido dentro de uma geografia, compartilhando do mesmo modo de vida, compartilhando da mesma cultura, em geral, familiares ou vizinhos, e hoje, né, com a transição, né, analógica para o digital e todo o contexto contemporâneo que a gente está vivendo, mesmo do acesso à tecnologia e até mesmo, por exemplo, de a gente fazer uma aula online, que isso, querendo ou não, é algo ainda novo, né? Antigamente não existia essa possibilidade. Depois da pandemia, a gente foi entendendo muitas outras possibilidades a partir também desse ambiente. E aí, hoje, a gente entende, né, que com o acesso, né, à virtualidade, entrou em cena essas mudanças espaciais, onde tornaram-se mais rápidas essas trocas em diferentes culturas, né, e diferentes culturas passaram a viver ali dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo espaço, né? Então, por exemplo, o Instagram tem diferentes culturas ali, a gente pode considerar como uma rede, por exemplo. E aí, qual é a importância, né, de uma rede ou de uma comunidade, aqui especificamente, né, sobre a comunidade? A gente pode dizer que uma dessas importâncias é em relação à inovação e colaboração. Então, conectar pessoas de diferente origem, áreas e expertise pode fornecer um ambiente muito propício para compartilhamento de conhecimento, para troca de ideia, colaborar projetos e promover realmente a criatividade e soluções, que é como a gente também enxerga a partir desse grupo aqui. E aí, exemplos, né, do que eu posso considerar a minha rede ou minha comunidade. Então, grupos de amigos, geralmente a gente tem um grupo de amigos mais voltados ali para o nosso interesse, para as coisas que a gente acredita, mas não necessariamente está totalmente alinhado, então a gente ainda pode considerar ali um grupo de amigos como alguém parte, né, da nossa rede, grupo de família, uma turma de graduação ou de pós-graduação, ou uma turma ali no WhatsApp, os seus seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, aquele grupo de futebol que a gente participa toda sexta, ou aquele grupo de estudos, ou enfim, entre outras interações que a gente possa estar tendo. E aí, o que eu posso considerar a minha comunidade, né? Uma organização, um coletivo, um movimento que você faz parte de forma voluntária ou não, um grêmio estudantil, um partido, entre outras possibilidades também. E aí é importante também trazer aqui para vocês, né, que tudo também que eu estiver compartilhando a partir de agora, né, sobre engajamento, ou sobre atividades e tudo mais, é muito com olhar mesmo para quando se já existe uma rede ou uma comunidade. Para criar uma comunidade, existem muitas outras estratégias, então, que eu vou estar trazendo é mais quando a gente já tem essa rede, ou já tem essa comunidade, como a gente faz ou como a gente pode, né? Não existe uma receita, né, de um passo a passo de como engajar uma comunidade, mas existe algumas coisas que a gente pode ir construindo e que dão certo ao longo também desse processo de engajamento. Então, tudo que eu trouxer aqui é muito nesse lugar de já existe uma rede, uma comunidade. Não necessariamente estou criando uma do zero. E aí a gente chega no engajamento, né? Então, de uma forma mais generalista, né? O engajamento em prol de uma causa, ele se refere a esse envolvimento ativo e a dedicação das pessoas, ou organização, ou comunidades em ações e esforços para promover, apoiar ou defender uma causa específica. E aí pode ser das mais diversas, né?
E aí a sua importância dentro ali do processo de engajamento, né, dessa comunidade, qual é a importância? Impulsionamento de mudanças e alcances de objetivos de impacto social e socioambiental, a gente entender, né, que a gente defende direitos, e se a gente aqui, todo mundo está defendendo direitos, é porque alguém está atacando esses direitos, então a gente está defendendo, a gente quer ter mais gente ali junto com a gente, e aí também isso também e aí também isso também, eita, que agora eu me enrolei todo aqui, mas isso também é de um processo ali da importância desse engajamento, da importância de trazer mais gente para a nossa causa, para a nossa luta, porque a gente acredita. E aí é também um lugar onde a gente consegue dar voz às nossas preocupações e aspirações, porque muitas das vezes a gente sente individualmente, né, aquela inquietação, aquele desconforto, aquela vontade de mudar aquela realidade, e aí dando voz, né, nesse processo de engajamento é também onde a gente consegue tirar isso ali só da gente e conseguir transformar aquilo em algo, incentivar a participação cívica, mobilizar recursos e estimular a colaboração entre diversos atores. Ao se envolver em uma causa, né, e ativamente os indivíduos eles podem contribuir para mudanças positivas, criar consciência coletiva e buscar soluções para os desafios que a gente enfrenta, e aí posso dizer que a gente enfrenta a nível Brasil, a nível mundo, das questões socioambientais. E esse processo de engajamento, ele pode envolver alguns... Gente, eu estou falando rápido demais, também me sinalizem se eu estiver falando rápido demais, ou tá dando para entender, também fiquem à vontade para ir me dando esses feedback ao longo da aula, tá? Sintam-se à vontade para isso. E aí, pode envolver alguns aspectos, né, durante esse engajamento. Então, não necessariamente são formas, mas também a gente pode entender como formas aqui, mas a sensibilização e conscientização, né? Tem muita gente que usa a palavra conscientização, tem gente que usa já a sensibilização, e não necessariamente existe um certo e um errado, mas o principal objetivo é informar o público, né, e despertar esse interesse e compreensão sobre uma determinada causa. E aí isso pode ser feito, né, por meio de campanhas de mídia, divulgação de redes sociais, eventos de sensibilização, palestras educativas, distribuição de materiais informativos, entre outros. E aí tem a mobilização também dentro do engajamento, que aí busca realmente mobilizar pessoas e recursos para essa causa, né, que a gente está falando, ele está querendo trabalhar. E isso pode envolver, né, a organização de manifestação, protesto, petição, campanha de arrecadação de fundos, o próprio processo de voluntariado, de conseguir, né, captar mais recursos a nível de pessoa mesmo, a nível de gente para estar somando forças ali, parcerias com outras organizações, e entre outros esforços para angariar apoio e envolver essa comunidade. O próprio advocacy dentro desse processo de engajamento, que aí já é algo ali muito direcionado, né, essa defesa mais ativa da causa junto a formuladores de políticas públicas, de governo, instituições e outras partes interessadas e relevantes. Existe muito um mito, né, de que a advocacy só faz quem é de empresa, ou quem é um lobista, ou, enfim, qualquer um de nós da sociedade civil, qualquer indivíduo, ele pode estar fazendo esse advocacy. Hoje a gente sabe que no Brasil, né, o próprio lobby, né, que é essa estratégia já de comunicação oral e escrita com uma autoridade, muitas das vezes é visto com maus olhos, porque realmente no Brasil faz-se um mau uso, né, desse lobby, muito por interesses daqueles que a gente não compactua, mas qualquer um pode estar fazendo ali a sua defesa do advocacy, e também o advocacy, ele
ele é muito amplo, né? Então, tem organizações que consideram como comunicação, ativismo, ou o próprio lobby, e aí tem organizações que já vão só para a comunicação ou só pelo ativismo. Então, também existe uma grande variedade de formas que pode ser feito esse lobby, e isso varia de organização, de coletivo ou de movimento. Isso é uma coisa que varia de organização para organização. A questão da conexão e do network também, como algo super importante dentro desse processo. Então, criar conexões e rede de apoio com outras pessoas e organizações que compartilhem dos seus interesses similares. E aí, é muito importante esse ponto de criar realmente essa rede de apoio, porque muitas das vezes, quando a gente defende, né, lutas, quando a gente está ali por uma causa, eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, assim, eu sinto um espaço muito solitário. Muitas das vezes é um lugar muito solitário, defender causas e estar ali pela luta. E aí, a partir do momento que a gente também consegue estar, né, entre pessoas que têm as mesmas ideais, entre pessoas que também estão também vivenciando coisas similares, que a gente, de alguma forma, a gente não se sente sozinho, se sente fortalecido também nesse processo. E aí isso permite, né, compartilhamento também de recursos, a troca de conhecimento, a colaboração de projetos e a amplificação desses esforços. E aí, falado, né, o que é esse engajamento, uma das coisas que a gente pode começar a se perguntar, né, tá, a gente está falando de engajamento, a gente está falando de comunidade, de rede, mas quem é que a gente já tem, né, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas redes? Quem é que a gente, de fato, está querendo engajar? E aí, engajar em quê? E para quê? Então, se você, exemplo, né, se você já tem uma comunidade, você sabe dizer quem são essas pessoas dessa comunidade, quais são os seus interesses, qual é o perfil, né, demográfico, digamos assim, dessas pessoas, quais são suas habilidades e seus talentos. Então, é super importante que a gente consiga conhecer, né, quem são as pessoas que já estão dentro, e aí estou falando muito a nível de comunidade mesmo, entender quem são essas pessoas que já estão dentro da nossa comunidade. Então, o comportamento a gente pode entender a partir das preferências de mídias dessas pessoas, como um podcast, quais são os blogs que ela acessa, televisão, vídeo, comportamento, qual é esse comportamento dessa pessoa nas redes sociais, ou dados mais, né, demográficos. Então, qual é a idade dessa comunidade? Qual é o gênero? Qual é a localização geográfica? Qual é a renda dessa pessoa? Qual é o estado civil? Qual é a etnia? Qual é o acesso à educação que essa pessoa teve? E aí, o psicográfico a gente pode entender pelos interesses, valores, qual é o estilo de vida, opinião, atitude, personalidade e motivações. E isso é super importante, muito porque a gente consegue entender, de fato, né, quem já está com a gente, quais são os interesses, quais são as habilidades desse grupo, mas, ao mesmo tempo, se existe uma vontade de engajar mais pessoas, né, de ter outras pessoas dentro desse processo, a gente consegue direcionar também quem são, né? Quem a gente vai engajar, quem são essas pessoas, quem a gente quer que entre na nossa rede e na nossa comunidade, quem é que a gente quer que esteja, né, nessa ação, quais são esses públicos que a gente quer atingir ou que a gente quer, né, trazer para mais perto. E aí, a partir desse entendimento, a gente consegue, né, elencar possíveis públicos para se engajar e mobilizar de uma forma mais direcionada. E aí eu coloquei assim, se assim quisermos, porque não necessariamente você precisa fazer esse exercício, né? Não é errado não fazer, assim como não é certo fazer, mas é uma forma que pode ser utilizada para direcionar mesmo esses esforços. E aí a importância, né, de a gente entender quem a gente quer alcançar, é porque dificilmente a gente vai alcançar todo mundo, né? E aí a gente, direcionando, consegue garantir, né, consegue focar e garantir o engajamento de quem a gente entende ser essa prioridade. E eu não sei se está muito pequeno aqui na, na apresentação, no vídeo para vocês,
Mas eu trouxe aqui algumas representações, eu vou comentar um pouquinho, se tiver muito pequeno, me avisem que eu tento ajustar aqui no slide. Mas eu tentei trazer aqui algumas representações de perfis mesmo, de pessoas ou de voluntários dentro de uma ação, ou dentro de uma rede, ou dentro de uma comunidade. E aí, essa ilustração, né, que eu trouxe aqui, ela vem a partir de um estudo que eu fiz, né, de um curso que eu fiz ali com a plataforma de Atados, que é a plataforma de voluntariado, em 2019, e aí eles traziam essa pesquisa, né, da galera, né, que fez Além do Bem, o nome da pesquisa é Além do Bem, Engajamento e Voluntariado, produzida pela Santo Carlos em 2017. E a partir dessa pesquisa, eles conseguiram chegar em alguns desses perfis, então também deixei o link ali da pesquisa lá no documento, quem tiver interesse também pode se aprofundar melhor lá. Mas essas 5 representações aqui que eu trouxe foi de, por exemplo, a gente tem aqui, né, dentro da pesquisa, com 14%, né, conforme, acho que foram 800 e poucas pessoas que foram entrevistadas, e aí dentro desse grupo que foi pesquisado, né, de voluntário self, tinha 14%, então 14% era aquele voluntário self, ou aquela pessoa, né, que ela faz parte de um grupo para ter reconhecimento, ou por ter essa sensação de fazer parte de um grupo. E aí não existe, novamente, certo e errado em cada um desses perfis. Vai ter realmente diferentes perfis dentro das nossas organizações, dentro das nossas atividades, dentro da nossa rede, da nossa comunidade. E é importante a gente entender, porque a gente consegue entender onde cada uma dessas pessoas ela vai somar, onde a gente pode contar com cada uma dessas pessoas. E aí tem o voluntário self, que é essa pessoa que quer ter a sensação de fazer parte de um grupo e ser reconhecido. 15% é o que na pesquisa se colocou essa nomenclatura, né, de voluntário missionário, que é aquele voluntário, né, aquela pessoa que ela quer se sentir bem, então ela está engajada porque de alguma forma aquilo gera um bem-estar nela. Tem o voluntariado tradição, que ele corresponde a 16%, então é a pessoa que quer se sentir bem também, mas ela também tem o intuito de expandir o seu network, né, de expandir a sua rede. E aí 28% que fica em segundo lugar é aquele voluntário que quer conhecer novas realidades, e 27%, na verdade, é em primeiro lugar, que aqui não está classificado pelo número, né? Então, está em primeiro lugar, esse que quer conhecer novas realidades, e com 27% é o voluntário ganha-ganha. Então, ele quer se desenvolver e quer ter quer ter um diferencial competitivo ali no seu currículo, ou para melhor se posicionar enquanto carreira profissional mesmo, e aí fica entre esses dois perfis, né, assim, que corresponde ao maior percentual. Então, tanto de conhecer novas realidades, quanto de se desenvolver e ter esse diferencial competitivo mesmo a nível de mercado de trabalho. E aí, uma observação é que pode existir muitos outros perfis, e não necessariamente uma pessoa ela vai corresponder só a um perfil, não necessariamente ela está ali só pelo bem-estar. Ela pode estar pelo bem-estar, mas ela também pode estar porque ela quer se desenvolver profissionalmente. Então, não necessariamente está fechado em caixinha, e uma pessoa pode corresponder a diversos comportamentos ou perfis dentro desse mesmo grupo aqui. E aí, já voltando, né, para os formatos desse engajamento e dessa, né, construção de comunidade, desse processo de engajamento, dessa construção, chamando mais gente, né, mas esse processo de contínuo, né, de engajamento dessa comunidade, existem alguns formatos. Um desses formatos é o engajamento pontual, que a gente pode chamar. Então, é um engajamento de curto tempo, que envolve ali, né, um tempo de atividade de 1 ou de 2 dias. Geralmente, esse pontual, a gente consegue mobilizar, engajar
muitas pessoas e exige ali um menor tempo, né, de engajamento, mas, consequentemente, também um menor tempo de envolvimento dessas pessoas dentro da comunidade. E aí eu sinto que está pequenas imagens que eu coloquei aqui, mas também eu vou compartilhar, né, o link da apresentação e vocês fiquem à vontade também para dar uma olhada na apresentação depois. Mas eu coloquei como exemplo aqui a virada sustentável. Eu sei que acontece, né, Rio de Janeiro, São Paulo, eu não sei em quais outros estados acontece a virada, mas também tem aqui em Manaus e tem até recente, né, eu acho que foi desde 2017, ou foi 2016 que começou a ter aqui. E aí aqui eu coloquei três imagens, né, que correspondem a dados mesmo. Então, por exemplo, a virada sustentável de 2022 aqui em Manaus conseguiu ter 270 voluntários, 35 instituições envolvidas, 62 atividades gratuitas, 23 locais de todas as zonas da cidade. Teve mais ou menos ali a nível de atividade, mão na massa, né, 360 quilos de resíduos sólidos recolhidos, né, de algumas áreas, né, daqui de Manaus, e a virada realmente conseguiu ter ali mais ou menos 10 mil pessoas, né, envolvidas. E, obviamente, eu estou falando aqui de uma atividade que provavelmente teve recursos, né, e aí não necessariamente é a realidade de todo mundo, nem todo mundo consegue ter recurso para fazer uma atividade pontual tão grande, mas eu trouxe mais a nível de compartilhamento de exemplos mesmo, que a gente consegue fazer um engajamento pontual de 1 ou 2 dias, que tem muita gente envolvida, mas, consequentemente, tem menos engajamento se o intuito for, né, conseguir comprometimento das pessoas. Pode ser uma ferramenta, mas ela precisa, né, estar atrelada com outros tipos de atividade. E aí eu trouxe um outro formato aqui, né, depois eu vou dando uma olhada também aqui nos comentários, né, no chat aqui que vocês estão trazendo, mas podem ir mandando mesmo perguntas ou qualquer interação que seja. E aí, outro formato aqui, a gente teve o pontual, agora a gente tem uma forma também de engajamento recorrente, que aí o período de tempo é maior, né? Então, de 2 meses a 1 ano, e aí isso também pode, essa escala também, ela pode variar, mas tem menos pessoas envolvidas dentro desse processo, mas, consequentemente, mais gente engajada e comprometida ali com a causa, né, com a atividade de forma geral. E aí eu trouxe como exemplo aqui o mapa, né, do acolhimento, que foi uma iniciativa, né, que deu origem ali em 2016, por causa de um estudo coletivo. Muitas de nós devem saber um pouco sobre como funciona o mapa do acolhimento, mas se não soubermos também, né, aqui fica de a gente compartilhar com outras manas, com outras pessoas que a gente conhece, mas deu início ali desde 2016 e com o intuito, né, de conseguir ter uma base de voluntariado para dar acolhimento, principalmente para violências de gênero. E aí, depois de uma campanha, conseguiu engajar tanta gente, né, tanto advogadas quanto psicólogas, e aí por isso que eu digo que é o engajamento e comprometimento maior, porque essas advogadas e psicólogas, elas ficam acompanhando essas mulheres que sofreram violências, né, então é um voluntariado ali que ele é mais duradouro, né? Então você tem que ter um comprometimento de que você vai estar acompanhando a jornada, né, dessa mulher ali de processo judiciário, de acolhimento à saúde mental, por um período, né, um período grande. Então, também trouxe aqui como exemplo de um engajamento recorrente, de um voluntariado ali de médio, longo prazo. E aí, também ainda em formatos, esses formatos eles podem ser presencial, e aí, no presencial, né, a pessoa geralmente precisa ir até a ação, precisa ir até a atividade, ou o ato, ou até a organização, né, se tiver uma sede do coletivo, do movimento. E aí também é um pouco mais fácil de engajar as pessoas nessas atividades
mão na massa, né? Porque é uma atividade ali também já de estou sentindo que estou fazendo algo, estou sentindo que eu estou mudando algo. Então, é uma atividade ali de mão na massa que gera o sentimento durante atividades que você está transformando algo, que você está conseguindo mudar alguma coisa. E aí, como exemplo, também eu trouxe aqui a Remada Ambiental, que acontece aqui em Manaus, é um projeto, né, de limpeza do igarapé do Gigante, no Rio Tarumã-Sul. E aí esse projeto ele tem mais ou menos 6 anos, né, de existência, e nesses 6 anos eles já conseguiram tirar mais de 55 toneladas de resíduo do igarapé e da região da Marina do Davi, que é aqui em Manaus, que é uma região onde a gente pega barco, né, e tudo mais. E já tiveram mais de 6 mil voluntários que contribuíram com essa ação ao longo desse período, né? Então, a gente também consegue entender um pouco do impacto, né, dessas atividades também presenciais, e aí como eles se organizam também, uma vez por mês, pelo menos antes era assim, agora eu não sei muito bem como tá, mas eles tinham uma data fixa, né, então todo domingo, todo primeiro domingo do mês, em tal hora a gente vai se organizar, e aí isso foi se espalhando na cidade, e eles foram conseguindo realmente engajar pessoas, e muitas das vezes esses voluntários não necessariamente eles vão em todas as atividades, mas eles podem ir um domingo de um mês e aí passar 2 domingos e vai no outro, então é muito a partir também da disponibilidade dessas pessoas para estar ali na ação e na atividade, e como é uma atividade recorrente, as pessoas sabem que todo primeiro domingo vai estar acontecendo, então já tem um calendário, sabe, fixo. E aí tem outros formatos que provavelmente eu acho que vocês já também viram, assistiram esse vídeo, mas se não, também vou estar passando aqui agora. Então, outro formato pode ser o online, né? Ou seja, a pessoa ela pode fazer a ação da sua própria casa, mas também tem ali os desafios, né? O que pega é que é um pouco mais difícil de engajar as pessoas ali a partir do formato online por conta dessa dificuldade de aproximação ou de identificação daquele indivíduo com a causa, com o tema, ou enfim, tipo, se enxergar próximo mesmo ali do tema. E aí eu trouxe esse exemplo muito mais para a gente entender o quanto também, né, existem outros formatos, então aqui a gente está direcionando para uma petição, é um pouco mais difícil de, de conseguir, né, que alguém realmente entre no link, então tem essa dificuldade de aproximação da pessoa que está assistindo com a causa, mas ao mesmo tempo hoje a gente consegue entender outras formas, né, de narrativas e tudo mais, e como a gente consegue ir trabalhando nesse lugar mesmo da sensibilização para as pessoas sentirem, né, que está tocando e que esse sentimento que está tocando está... Eu acredito que sim, acredito que ainda está rolando. E aí realmente se mobilizar para uma causa, né? A narrativa ela mexe, ela envolve, ela também consegue ali mudar esse sentimento, né? De também posso fazer alguma coisa mesmo que seja aqui da minha casa. Opa, deixa eu passar aqui. E aí, pegando um pouco de, não sei nem se a palavra certa é recomendação mesmo, mas eu acho que algumas coisas que podem dar certo, ou não também, acho que até falei já anteriormente, né? Não necessariamente existe um passo a passo, vocês vão testando e algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar, algumas coisas que davam errado para determinado grupo você vai testar dentro do seu e aí dá certo, então não necessariamente tem, né, esse passo a passo e essa receitinha, né? Mas quando a gente vai pensar assim num processo de engajamento e de qualquer tema que for, assim, é extremamente assim necessário de a gente fazer com que a nossa rede, a nossa comunidade se perceba dentro dessa relação com o tema. Então, como a gente consegue fazer com que esse tema
esteja associado ao dia a dia dessa pessoa, sabe? Então, até no início aqui, quando a gente estava conversando antes de iniciar, né, aqui a aula, que alguém estava falando, né, sobre a questão, né, da Amazônia e como isso interfere no alimento e como isso interfere, né, em diversas outras coisas e como é que a gente faz com que as pessoas entendam essa relação dentro do seu dia a dia e durante a sua vivência, né, enquanto indivíduo, e trazer para mais perto mesmo, para mais fazer entender que ela também é parte disso, né? Então, é super importante a gente fazer isso, e aí dá para fazer isso de diversas formas, né? Então, através da educação e da comunicação popular. Então, a gente sabe até que hoje, né, é muito técnico os dados sobre mudanças climáticas, é muito técnico os conteúdos, é muito denso os conteúdos que a gente tem sobre isso. Então, como é que a gente descomplica esses termos? Como é que a gente consegue fazer, né, de uma linguagem que faça mais sentido para o dia a dia dessas pessoas? Como é que a gente utiliza também, né, do lúdico, então, da arte, da cultura, para essa descompreensão? Falar sobre esses assuntos sensíveis é muito difícil, né? A gente falar para a pessoa que está acontecendo. A realidade, ela é muito cruel, né? Se a gente for entender como tudo está acontecendo e o nosso papel dentro disso também, querendo causar, né, essas mudanças ou diminuir, né, ou adiar esse fim do mundo, como o Ailton Krenak fala. Então, é muito difícil. Então, como é que a gente também utiliza da arte, da cultura, para tentar, né, tornar esses assuntos mais sensíveis, mais amenos e mais tranquilos, não tranquilos, né, porque não dá para ser tranquilo, mas de uma forma mais, digamos, mais amenas mesmo, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente também usar muitas vezes a narrativa de que a gente, né, é a última geração que pode, que tem o poder nas mãos de fazer alguma coisa. E isso traz um peso, isso traz uma carga muito grande para a gente enquanto indivíduo, para a gente enquanto comunidade. Então, vamos utilizar também da descompressão como uma ferramenta de engajamento dentro das nossas atividades, dentro da nossa comunidade. E aí, outra coisa também é essa linguagem mais regionalizada, né? Eu estava falando da descomplicação dos termos, mas também como é que a gente usa, né? Das nossas gírias locais, das nossas músicas, das personalidades, né? Que são referência dentro das nossas cidades, dentro do nosso bairro, ali dentro dos espaços que a gente transita, para a construção dessa comunicação. Então, até aqui também, né? A gente utiliza muito, assim, das nossas gírias como uma forma de engajamento, né? Então, muda, assim, então, por exemplo, um exemplo de atividade, né? Então, uma merendinha da tarde. Então, vamos fazer uma merendinha da tarde para falar sobre mudanças climáticas. Quem é daqui vai entender o que é merenda, sabe? O que é merendinha. Talvez tenha gente que não entenda, mas como a gente utiliza também dessas gírias ou desses saberes mais locais, para a gente também incidir também nesse engajamento. Outra coisa é que co-criar é engajar, né? Então, a forma mais fácil de alguém se sentir parte de uma causa, de um projeto, é tornando ela parte desse processo. Então, ter espaços de troca, espaços de co-construção, é super importante, porque as pessoas se sentem parte e, consequentemente, quando tem o pertencimento, elas se sentem mais engajadas também. Integração, então, integração de pessoas que acreditam na mesma causa, é essencial para esse engajamento a longo prazo, né? Para a gente conseguir ter maior impacto nas nossas ações. Desenvolvimento, então, e aí muito disso também a gente vai entendendo que são processos, até dentro daquele espectro lá dos perfis, né, que eu trato dos voluntários. Então, esse processo aqui de desenvolvimento, né, quando existe uma troca, existe um legado de aprendizagem de ambas as partes, essa relação ela se torna mais duradoura. Então, essa pessoa sentir que ela está conseguindo, né, se desenvolver, sentir que está aprendendo alguma coisa também torna esse processo, essa relação mais duradoura.
comunicação com rapidez e carinho sempre. Então, imagina uma pessoa super motivada que só recebe, estava em uma ação, essa pessoa estava super motivada, queria entrar na sua comunidade, queria participar, já queria estar na outra, e aí ela, sei lá, um exemplo, né? Compartilha o contato dela com você e ela só recebe essa comunicação daqui a 3 meses. Então, ela perde, né, essa vontade, ela acha que talvez não precisem dela, pode ser que ela ache isso, né? Então, a gente precisa ter uma comunicação com carinho mesmo e mais rápida com essas pessoas que a gente quer engajar. O reconhecimento, então, mostrar que o impacto dessa pessoa, né, e a importância dela dentro da atuação também é algo positivo, e aí isso pode ser feito, né, através de certificados, através de fotos no Instagram, através de brindes, isso pode ser feito de alguma forma, mas o reconhecimento, ele também é importante, ele deve ser valorizado também. O mão na massa, como eu trouxe antes, então as experiências concretas, né, de vivência dessa pessoa na prática geram essa compreensão de que é possível fazer algo e principalmente de que eu consigo e eu sou capaz de fazer, né, que aí também é um gás motivador para essa pessoa mostrar um leque de possibilidades. É muito importante a gente trazer múltiplas formas de se fazer e mostrar para as pessoas que não existe certo e errado. E isso abre um caminho para testar outros repertórios e outras possibilidades, e aí muito voltado assim, para o ativismo também, né, exclui esse estereótipo do que é ser ativista, porque muitas das vezes, óbvio, né, muita gente não usa a nomenclatura ativista, ou usa ativista, ou usa agente de transformação, ou enfim, tem muitas nomenclaturas e cada pessoa usa o que lhe convém, mas é muito importante a gente quebrar esses estereótipos, porque mostra que existem diferentes formas de fazer e que não necessariamente um ativista ou um agente de transformação, ou seja lá quem for, é só a pessoa que está lá no protesto, mas a pessoa que também está em casa compartilhando, ela também é importante nisso. A pessoa que está ali, né, compartilhando, ou que está falando, ou que está até mandando num grupo de WhatsApp uma mensagem, ela também é importante no engajamento, né, dessa causa. Então, mostrar que existem muitas possibilidades dentro desse engajamento. E aí, muito voltado ali para a parte de comunidade mesmo, eu acho que é humanizar os processos, né? Então, falar diretamente com a pessoa, mandar, chamar ela pelo nome. Às vezes, quando a gente está, né, fazendo a gestão ou tem ali uma comunidade, a gente quer otimizar as coisas. Então, às vezes, a gente faz uma mensagem e manda dentro de um grupo, ou faz uma mensagem para mandar no individual e manda padronizada, né, a mesma mensagem para todo mundo, mas a gente sente que as pessoas elas precisam se sentir especiais também dentro desse processo. Então, chama a pessoa pelo nome, sabe, em tempo de... E até trouxe aqui em tempo de inteligência artificial, vamos valorizar o nosso lado humano também. Então, como a gente consegue também humanizar, né, as nossas atividades, a nossa comunicação. E aí o storytelling também como uma ferramenta, então as histórias, né, elas mobilizam as pessoas, então a própria, ali o exemplo da árvore refugiada, também é um exemplo disso, né, a gente estava ali acompanhando a história daquela árvore que estava, né, se deslocando em diversos espaços, e aí a gente vai se sentindo envolvida, né, também dentro daquela história. Relação de confiança, então a confiança socioemocional, né, que o pertencimento a um grupo que compartilha os mesmos valores e visão é algo especialmente relevante, e isso principalmente para grupos mais oprimidos ou grupos que a gente, né, que a gente sabe que não é minoria, mas que são considerados minoria, porque esses grupos, historicamente, eles já estão num lugar muito sensível. Então, se a gente não tem, né, um espaço de segurança mesmo, um espaço onde a gente consiga, né, se sentir ali uma relação de confiança, é muito mais difícil de engajar nesses processos. E aí, aqui é mais algumas recomendações, então, cuidado, né, com alguns termos, ou alguns termos que ajudam nesse processo de engajamento. Então,
recomendado, não recomendado, né, utilizar ajude, ou melhore a vida, ou doe, ou carente, ou caridade, ou salve o mundo. A gente sabe, né, que a história do voluntariado, né, ele vem a partir ali das igrejas e vem a partir de um lugar muito assistencialista mesmo, mas hoje não necessariamente a gente está só nesse lugar assistencialista, né? Obviamente, existem campanhas e grupos e atividades que também estão nesse lugar, muitas das vezes até cumprindo o papel que deveria ser do governo, mas a gente pode utilizar também outras palavras que não caridade, que não carente, que não sabe salvar o mundo, e aí utilizar já o transformar, né, o mudar a realidade, o voluntário, fazer a diferença, colabore, construa, vamos juntos, e isso vai dando também esse sentimento ali de unidade. Além disso, né, tem um canal de contato, aproveite todos os contatos que você tem e mantenha esse contato, né, com eles, e alguns instrumentos para isso é o próprio Google Sala de Aula, o Google Drive, uma newsletter, né, então se está acontecendo alguma coisa, você quer fazer atividade, manda uma mensagem para essa pessoa que você não está tão próximo, manda um e-mail e convoca para uma reunião, então aproveite realmente o contato dessas pessoas, se tem uma atividade, faz uma lista de contatos, né, antes da atividade, para as pessoas assinarem, colocarem o WhatsApp, o e-mail, e realmente aproveitem esses momentos também para captar o contato dessas pessoas dentro das atividades e mantenha contato com essas pessoas depois, né, então, grupo do WhatsApp e Telegram, e às vezes não necessariamente são só pessoas que você vai esperar na atividade, mas são pessoas que podem compartilhar o que a atividade vai acontecer, pessoas que podem estar ali também cumprindo outros papéis dentro do engajamento. E aí, algumas boas práticas dentro disso também, que eu já comentei um pouco, é sobre esse espaço seguro e essa relação de confiança. E aí, isso é fundamental, né, em qualquer contexto, tanto online quanto offline. E aí, o porquê, né, o porquê a razão e o porquê isso é importante. A gente pode trazer algumas aqui, então, a livre expressão, então, permite que as pessoas elas se expressem, né, sem medo de julgamento, sem discriminação ou represália. Isso encoraja uma participação aberta e honesta dessas pessoas, promovendo, né, uma troca de ideia saudável e construtiva. Empatia e apoio, então, quando as pessoas elas se sentem seguras, elas são mais propensas a compartilhar suas experiências pessoais, as suas opiniões, as suas preocupações. Isso cria um ambiente onde os outros podem demonstrar empatia, oferecer suporte e encontrar soluções colaborativas. Entender também como crescimento pessoal, né? Então, dentro dessa relação de relação, né, de espaço seguro e relação de confiança, entender também como crescimento pessoal, um espaço seguro, as pessoas elas têm essa liberdade, né, de explorar novos conceitos, de questionar suas crenças, aprender com os outros, então ela permite, né, que o indivíduo ele abra para novas perspectivas e expanda o seu conhecimento, isso consequentemente promove, né, o crescimento pessoal dessa pessoa. Colaboração eficaz, então, confiança é essencial para construir relacionamentos colaborativos. Em espaços seguros, as pessoas conseguem, né, compartilhar suas ideias sem medo de serem interrompidas ou menosprezadas. Isso estimula a colaboração, cocriação, levando a resultados mais eficazes e inovadores. E a gente sabe que muito dos espaços, né, que a gente transita, seja em escola, ou seja, até em alguns trabalhos mesmo, é muito difícil a gente conseguir se sentir seguro e se sentir confiante para a gente expressar as nossas ideias, ou as nossas crenças, ou as nossas vontades. Então, é importante porque assim a gente consegue, né, também ter outros insights, consegue ter outras ideias, consegue propor outras soluções, consegue ouvir, consegue estar em contato com outras realidades e consegue também se desenvolver enquanto indivíduo, né, enquanto profissional. E aí o cuidado e o autocuidado também dentro disso, então a gente, né, não vai conseguir promover a mudança que a gente sonha se a gente não se cuidar, se a gente não prestar atenção, né, nos sinais do nosso corpo, da nossa mente, como cansaço,
estresse e até mesmo doenças, a gente não precisa se expor além dos nossos limites, e acima de tudo a gente se respeitar, porque a gente, principalmente a gente que está aqui lutando, né, contra as questões socioambientais, a gente também, né, fica cansado, fica estressado, principalmente nesses últimos 4 anos, todo dia era uma notícia, era muita informação, aí a gente se sentia que não podia fazer muita coisa, porque a gente estava dentro de casa, e estava em pandemia, e tinha um lockdown, então calma, né? Vamos também se respeitar dentro desse processo, vamos entender como é que a gente está, vamos se cuidar também. A gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente conseguir também estar bem com a gente mesmo, né? Porque que adianta a gente estar fazendo um monte de coisa e acabar ficando doente ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é super importante a gente também se olhar com muito carinho e com muito cuidado. E aí trouxe alguns exemplos de ações ou de atividades, e aí aqui é um outro exemplo de storytelling também, e aí utilizando, né, tanto da narrativa quanto da animação, e também crenças e valores, que posso estar comentando depois, mas fiquem também abertos para comentar também depois o que vocês acharam, e eu vou estar rodando aqui. Aí só me sinalizem se o áudio continua funcionando. E aí, aqui eu trouxe muito também a nível de petição, mas também acho que fica, né, como é que a gente transforma isso para uma atividade, né, presencial, então como é que a gente usa também dessa contação de histórias no engajamento, e aí tem vários elementos, que é óbvio que teve uma produção e teve dinheiro envolvido também, acho que é sempre importante trazer isso, porque não adianta também trazer um monte de exemplos e que não faça sentido para a realidade, né, das pessoas, mas o que eu trouxe mais foi no lugar de entender, né, como a gente utiliza do storytelling, como a gente pega elementos, então, por exemplo, família. Família é algo que o brasileiro, de forma geral, entende como super importante, inclusive a narrativa da família foi pegada, né, por a gente sabe quem, para estar ali engajando e mobilizando pessoas. Então, tem a questão daqui, dentro da narrativa, da família, e aí traz a problemática, né, ambiental, socioambiental, mas também traz ali no final, né, não só o problema, mas também como você pode ajudar, e uma chamada ali para a petição. Um outro exemplo desse processo de engajamento e também de transformação de uma rede, né, vem que até pelo desenvolvimento que eu já comentei anteriormente, desenvolvimento e formação. E aí esse vídeo, ele tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, não dá para ver, mas acho que é 3 minutos e pouco. E aí ele é um vídeo do trabalho que eu ajudei, né, a construir quando eu trouxe lá no início, né, que eu tive a oportunidade de desenvolver ali um processo, né, um programa de advocacy. Esse vídeo, ele é um dos produtos, né, desse programa, e aí contar um pouco também, né, de onde surge. Então, a gente conseguiu, né, fazer um programa formativo para jovens da Amazônia, né, tanto urbana como de comunidade tradicional. Então, de comunidade tradicional foi experimentado, né, esse formato em algumas comunidades ali do Tapajós, no Pará, então comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e aqui em Manaus, com jovens universitários do perímetro urbano. E aí, esse programa, ele era de advocacy, mas muito no sentido formativo, então, ensinar a juventude, né, a como escrever projeto, como desenhar campanha, como prestar conta, e muito similar também ao que vocês estão participando dentro desse programa. E aí o intuito era realmente dar autonomia para essas juventudes, para elas mesmas escreverem suas ações, escreverem seus programas e fazerem ali, a partir dessas ferramentas, o que elas achassem que fizesse sentido ali para a sua comunidade, ou para o seu território, ou para a sua realidade. E aí, dentro disso, também a gente tinha um guarda-chuva de mudanças climáticas, então a gente falava, né, sobre mudanças climáticas e também ensinava essas
ferramentas, e no final a galera se organizava para uma mão na massa e para realmente esse momento de se sentir que está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma mudança. E aí esse vídeo é dos jovens, né, das comunidades que a gente conseguiu trabalhar. Eu vou só rodar também, só para vocês conhecerem um pouquinho. E aí, depois também, né, dessa atividade, do processo formativo e desaguando numa ação, esses grupos eles viravam comunidades, que era o que a gente chamava de núcleo local. Então, cada um desses grupos eles viravam núcleo local, e aí a gente, a partir desse processo de formação e desenvolvimento, a gente conseguia ali ainda continuar nesse engajamento contínuo e manter esse grupo, para esse grupo continuar ainda fazendo barulho, fazendo ações ali dentro do seu território. Aí, gente, foi bem legal fazer parte desse projeto e muito pensando realmente nesse engajamento a nível de formação e de desenvolvimento dessas pessoas, porque a gente entende que a gente mudando a gente mesmo, a gente consegue, né, ter mais força, ter mais vontade, mas também as pessoas, né, que estão com a gente também dentro dessa comunidade, elas são muito importantes também nessa nossa vontade de estar realizando alguma atividade ou de estar fazendo, né, alguma coisa. E eu ia falar mais alguma coisa, eu acabei esquecendo agora. Uma coisa que eu ia falar que eu até não coloquei lá enquanto nem recomendações, né, nem boas práticas, mas eu acho importante trazer agora que eu lembrei, é que a gente precisa cada vez mais trabalhar com a Amazônia, né, mudanças climáticas, todas as causas de uma forma transversal, né? Porque até um tempo atrás a gente falava ambiental, né? Aí surge o social dentro do ambiental, socioambiental. E aí, muitas das vezes, a gente trabalha as temáticas de forma muito isolada, né? Mas como é que tudo que está acontecendo é transversal à pauta de mobilidade, que também é transversal com a pauta de gênero, que também é transversal com a pauta de questões, né, LGBTQIAP+, né? Então, a gente precisa cada vez mais entender que uma coisa está relacionada com a outra, isso também é um processo de unir forças, é um processo também de parceria e de engajamento também. Opa. E aí, outro exemplo também é o que a gente chama de pico de mobilização, que foi o que aconteceu no ano passado, enquanto estratégia também de engajamento em muitas organizações, e a gente até entende que foi um balanço bem positivo. Então, ano passado teve alguns picos, né? Então, como o da tiragem de título, como o próprio Dia da Amazônia, que aí teve vários festivais, né? E não só os festivais, teve várias atividades no Brasil inteiro ali em prol da Amazônia. E aí a gente entende que ter um pico de mobilização, que já ter, né, um dia determinado para uma atividade, também é um processo ali que as pessoas já sabem que aquilo vai acontecer e já conseguem também se engajar. Então, já ter esse calendário, né, já organizado, também ajuda a entender quem a gente quer engajar, qual vai ser esse tipo de engajamento para essa atividade. Aí, outro exemplo aqui também, muito do que eu trouxe antes, então, como a gente utiliza do lúdico, de descomplicar termos e tudo mais, eu trouxe mais a nível de exemplo mesmo, que aconteceu, né, até vi que rolou, não sei se foi esse ano, no ano passado, mas esse Ciência com Cerveja, né, que é uma iniciativa, né, iniciativa internacional de levar a divulgação científica aos bares, então, mais a nível de exemplo de como a gente também utiliza, né, desses espaços, também para a gente levar ciência, também para a gente descomplicar os termos, também para a gente fazer com que as pessoas se sintam mais perto das temáticas e das causas que a gente entende como importantes. E aí, dentro disso, a gente consegue ter a curva do engajamento, né, que começa aqui embaixo, e aí aqui do lado a gente consegue enxergar o nível de comprometimento, né, dessa pessoa dentro dessa curva,
Então, a gente vai ter aqui o ver, o curtir, o se unir, o compartilhar, que são onde algumas pessoas vão estar dentro dessa curva do engajamento. Então, vai ter gente que só vai curtir a nossa ação, ou vai ter gente que só vai ver essa ação e não vai curtir, não vai compartilhar, não vai fazer nada. Tem gente que vai ajudar a criar, tem gente que vai comprar ou doar, tem gente que vai comparecer, tem gente que vai convocar. Então, a ideia de entender essa curva de engajamento é como é que eu faço, né, de uma pessoa que está no ver, que é basicamente a pessoa que está ali, não está fazendo nada, está neutra, está só enxergando tudo acontecendo, a se tornar uma pessoa que convoca, que também está fazendo outras atividades. E aí também isso também ajuda a entender, né, quais são os tipos de engajamento que a gente pode fazer, porque dentro, né, de uma atividade, de uma campanha, de uma ação, vai ter gente presente em todos esses níveis aqui de engajamento, e aí como é que a gente consegue também enxergando isso. E aí a curva de engajamento ela é uma forma de a gente entender realmente um movimento, né, de um público em determinada comunidade ou ação, e ela pode ser usada também para gerar os estímulos ideais para cada um desses públicos, né, dentro tanto da comunidade quanto da ação. E aí é importante a gente ter atividade diferente de engajamento para conduzir a rede nessa jornada. Então, essas diferentes atividades vão colocar cada uma dessas pessoas com seus diferentes perfis dentro dessa curva. A gente consegue ter um nível de engajamento, e aí essa referência que eu peguei, até deixei aqui o link, né, da referência, que foi de um material sobre alguns três ativistas, eu acho, é um material bem antigo, mas eu achei bem legal essa representação, talvez esteja um pouco pequeno para vocês aí, mas eu vou ler também e ajudar. Então, assim, né, ações simples na base da curva, que é onde a gente está falando lá, que é a pessoa que está vendo ou que está compartilhando, né? Ações simples na base dessa curva aumentam o número de participantes e ajudam a gente a abrir espaços, né, para novos líderes, né, para a emergência de líderes motivadores dentro de uma comunidade. E ali, na ponta, né, da nosso nível de engajamento, a gente tem o que a gente pode chamar de membros, e aí são pessoas, né, que fazem pelo menos uma ação, ou que estão ali recebendo o seu conteúdo, ou que são assinantes, né, da sua newsletter, ou enfim, que são pessoas que estão recebendo sua informação de alguma forma e que estão em um nível, né, baixo, mas estão engajadas ali de alguma forma. Tem os participantes, podem ser essas pessoas que têm 3 ou mais ações, né, participam de 3 ou mais ações por ano, e os propagadores, né, que são mais de ações, e aqui a gente já pode dizer que os propagadores, que são essas pessoas que já estão convocando ações, né, já conseguem ser ali uma geração de comunidade própria, né, ou seja, já podem se considerar uma comunidade porque estão ativos ali, já não só vêm, compartilham, mas também estão convocando atividades ou estão ali num nível mais ativo mesmo desse engajamento. Alguns desafios, né, dentro desse processo, que eu já trouxe alguns também. Então, a linguagem técnica, é necessário que a gente democratize e acessibilize, né, as nossas temáticas, os nossos temas, os conteúdos que a gente for trabalhar. A falta de tempo, de dedicação para uma causa, e aí seja pelos estudos, né, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, pelo emprego ou pela falta de um, ou pela busca de um, ou pelos afazeres domésticos, né? Então, são muitas as atividades que mal sobram tempo para as pessoas serem voluntários ou se engajarem em uma causa. Não envolver um retorno financeiro, e aí, obviamente, né, é meio até complexo mesmo, né, essa questão do retorno financeiro dentro do voluntariado, mas é uma realidade, assim, a gente entende que por não haver nesse retorno financeiro, tem grupos, e aí grupos daquela famosa não minoria, né, da maioria, que não vão conseguir ser voluntário, porque, né,
estão ali fazendo seu corre para sobreviver um dia de cada vez. Então, não ser voluntário hoje, né, é até um privilégio, porque quem é que pode conseguir destinar o seu tempo para uma causa ou pensar no futuro? Não, obviamente que as mudanças climáticas ou qualquer outro tema não é do futuro, né? Já está acontecendo agora, mas a gente pensar assim, né? Que muitas das vezes é visto como futuro, não é todo mundo que consegue pensar a médio e longo prazo, porque está pensando no hoje e no agora, né? A questão da insegurança em se posicionar, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui no início, que um desafio também desse engajamento é as pessoas se sentirem seguras em posicionar, né, as suas ideias, as suas vontades e atuar realmente em prol das agendas socioambientais. Infelizmente, o Brasil ocupa, né, ainda o quarto lugar no ranking mundial de países que mais tem assassinato de ativistas socioambientais. Então, novamente, né, a gente está defendendo direitos, alguém está atacando seus direitos, então essa questão da insegurança também é algo que é desmotivador ou desengajador dentro desse processo, mas isso também abre para a gente cada vez mais entender necessidades, né, de mecanismo de proteção dentro né, das instituições, das comunidades, esses mecanismos de proteção para defensores de direitos. E aí, além disso, tem também, dependendo, né, da comunidade, da realidade daquele público que você está querendo engajar, alguns lugares vai ter a falta, né, de acesso à internet ou até mesmo de mecanismo de proteção online, né, que também é a questão ali da segurança digital, de alguma forma, que ainda também é algo novo, né, são debates novos, essas questões de segurança, digital, mas que também a gente precisa cada vez mais pensar em como a gente, né, pensa em segurança, tanto física quanto digital, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas campanhas e dentro ali da nossa jornada. Algumas oportunidades também, então a gente vê que o engajamento ele está cada vez mais, e aí trouxe até aqui uma fala, né, do diretor de campanha da 350.org, mas a gente tem até algumas pesquisas também que falam, né, que o cidadão, né, do século XXI, ele está mais preocupado com as questões socioambientais, ele está mais preocupado, né, com causas, ele tem mais interesse em trabalhar por propósito, enfim, esse engajamento ele vem sido crescente. A tecnologia e mídias sociais, então a tecnologia também ela oferece, né, várias plataformas que a gente consegue disseminar informação, conectar pessoas e organizar movimentos em larga escala e amplifica, né, vozes de ativistas e facilita também o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas a partir de determinado tema. Engajamento da juventude, acho que também não necessariamente precisa trabalhar com juventude, mas a gente vê hoje em dia, né, que os jovens eles estão se tornando cada vez mais engajados em diversas temáticas, em diversas frentes de atividade, e estão liderando mesmo o movimento e exigindo, né, mudança significativa para a garantia tanto da agora quanto desse futuro. Parcerias e colaborações, então a colaboração entre organizações da sociedade civil, governo, empresas e comunidades também é fundamental, que a gente consegue, né, fazer parcerias estratégicas e potencializar também os esforços e criar soluções mais eficazes e mais abrangentes. E aí a gente já está quase indo para o final, mas antes disso eu peguei um exemplo, né, de uma atividade, e dentro dessa atividade tem vários elementos, posso dizer assim, elementos, né, que eu fui comentando ao longo da aula, e aí eu vou passar esse vídeo, e aí eu vou dar 3 minutinhos, assim, depois do vídeo, para cada um pensar, assim, o que você consegue captar de engajamento por trás dessa ação. Sério, Aline? Que legal. E aí, essa ação foi do Dia da Terra, é um vídeo, ele é de 2015, eu até ia comentar isso, já faz quase 10 anos, né?
E aí, mesmo assim, tem ali instrumentos e ferramentas e coisas ali de engajamento que a gente pode estar utilizando e também estar colocando ali nesse nosso processo de engajamento da nossa comunidade. Aí eu vou rodar esse vídeo e depois vou dar 3 minutinhos para a gente pensar nesses processos de engajamento e aí a gente conversa. Vou cortar aqui o vídeo, que ele é um pouquinho longo, mas, como eu trouxe, né, uma ação que ela aconteceu em 2015, e até alguns desses elementos eu acho que a gente foi até colocando em desuso, assim, né, nas nossas atividades. Então, o stencil, o ativismo e tudo mais, que é algo super engajador e lúdico dentro desse processo. E aí, vou dar 3 minutinhos ou 2, e aí a gente vou entendendo também se 2 é o suficiente, para vocês pensarem em quais são os elementos que vocês conseguem trazer do vídeo, assim, que vocês conseguem enxergar, que também é de engajamento, né, que também está ali presente por trás, né, daquela atividade, por trás daquela ação. Beleza? Vamos lá, gente? Acho que dá para umas 3, 4 pessoas compartilhar um pouquinho, se sentirem vontade de compartilhar. E aí tá o espaço aberto, assim, umas 3 ou 4 pessoas se quiserem compartilhar. Não necessariamente precisa, sabe? Só se quiser mesmo. Tássia, Vivian. Oi, eu vou falar, mas eu tô com a câmera fechada, pode ser? Então, eu gostei muito das interatividades, assim, e das questões que as pessoas muitas vezes querem e elas acham transgressora e elas não fazem por ser um momento transgressor, assim, que é o trabalhar com spray, fazer o stencil, sabe? Então, essa interatividade propondo as pessoas a fazerem algo que seria transgressor, mas por uma causa que não é transgressora, né? Então, eu achei isso bem convidativo, né? Quando tu passa e vê alguém falando assim, ah, vem aqui pintar algo, parece meio vou, não vou, mas não, mas vem aqui, vamos pichar isso aqui. Aí a pessoa vai, sabe? Porque é um momento único para ela, porque fazer essa transgressão sendo possível, no caso, né? Eu achei muito legal essa parte. Oi, consegui agora parar os vizinhos de fazer a obra. Consegui estar aqui presente falando. Então, várias coisas, na verdade, durante a apresentação estavam me chamando a atenção e me fazendo pensar, o que é ótimo. E aí eu acho que super se alinha com o que você está propondo aqui, Thalita, eu estava pensando muito sobre como dar visibilidade a uma causa, né, tipo, sair da bolha, conquistar pessoas que estão ali, tipo, passando na rua, né, e assim, usando de algo criativo, de algo lúdico, né, tipo, na minha experiência na Rede Bike Anjo, que a gente se coloca muitas vezes num lugar de ficar assim certo até onde a gente vai, o que a gente executa, porque uma dos valores da Rede Bike Anjo é a leveza. Então, quando a gente tem uma ação um pouco mais direta, assim, a gente tem um consenso de sentar e conversar sobre como manter a leveza diante, às vezes, de assuntos tão urgentes e, às vezes, coisas tão violentas que acontecem, sabe? Como você conseguir se posicionar sem perder um pouco do amor, né? Sem perder um pouco, né, do carinho da execução também, sem a gente se machucar no processo, mas ao mesmo tempo conseguindo fazer algo efetivo, né? Algo de transformação. Então, acho que nessa ação o que me chama muita atenção é conseguir fazer esse equilíbrio aí de conseguir dar essa visibilidade, de convidar as pessoas para um lugar não só né, da luta no sentido mais linha de frente, né? Mas também convidando a pensar sobre as outras formas de construir isso, e às vezes esse é o caminho de aproximação, para quem sabe, num outro momento, elas queiram se engajar numa uma ação mais direta. Legal, Vivi. Acho que essa reflexão mesmo
de como a gente consegue, né, trazer para perto, ter essa prática, ou esse momento mais de descompressão mesmo, e ao mesmo tempo conseguir, né, trazer sobre temas emergentes. Mais alguém quer compartilhar ou se sente chamado para trazer algum comentário? Queria comentar, já que não tem nenhuma mãozinha levantada. Foi muito legal rever esse vídeo, né? Porque é isso, a gente foi, participou, fomos de bike, foi super legal. E tem uma coisa que, depois que eu me tornei mãe, me chama muito, assim, é a questão das crianças. Eu acho que não só atividades que possam ser acessíveis e feitas por crianças, mas e ter essa preocupação, né, para trazer cada vez mais mulheres, e principalmente mulheres, que estão nessas tarefas de cuidado, mas também no sentido de colocar a nossa criança interior para trabalhar, sabe? Eu acho que tanto a bicicleta traz isso para mim, como a arte, que é acolher aquela criança que às vezes está ali, que tem sonhos, que somos nós também. Então, eu acho muito legal essas coisas lúdicas e mão na massa para olhar para isso, assim, que a criança, o jovem de hoje foi a criança de ontem, como que a gente traz essa galera para... Que vai ser a próxima geração, na verdade, né, que vai receber todos os problemas e questões da geração de agora. Fala, Ri. Então, eu acabei que eu perdi uma coisa aqui. Eu não sei se a gente está falando sobre o vídeo, né, sobre essa atividade que a gente fez agora aqui no Jamboard, ou se, de maneira geral, sobre a aula. Porque aí era uma pergunta, na verdade, sobre o que a gente viu antes. Fala o que seu coração mandar. Ah, tá bom. Pensando, assim, nas decisões, né, da questão de engajamento, de alcance mesmo, como é que eu posso dizer, da estratégia que se vai ter para uma atividade, por exemplo, pontual, né, a gente tem aqui uma coisa, pelo menos em São Paulo, que na capital, aqui na cidade, ser uma coisa, na capital de São Paulo, quer dizer, não ser uma capital, mas que é uma cidade onde as periferias, a distância é muito grande, né, você mora, sei lá, eu tô a 35 quilômetros do centro e tô na cidade de São Paulo ainda. E aí a gente está pensando numa atividade e a gente, né, seja na circuncidade, seja nas ações individuais, seja em outros frentes, a gente sempre pensa em descentralizar, né? A gente tem esse problema aqui que não, as coisas não fiquem por mais que às vezes seja mais fácil, por algum motivo, fazer as coisas na região central, a gente precisa descentralizar, né, e onde as coisas acontecem também. E aí, pensando nisso aqui com o Yuri, né, é uma pergunta geral, assim, a gente prefere fazer isso, por exemplo, numa atividade, se você pensa fora da região central, da região onde aglomera mais esse tipo de atividade, você tem dificuldade maior de mobilizar as pessoas, né, porque você tem que pensar em transporte público, tem que pensar em logística, por exemplo, se você pensa num evento, tem mais dificuldade por esse lado. Por outro lado, você tem uma coisa muito mais diversa, você tem a participação de outros territórios, né, até o público mesmo tem uma participação diferente, uma percepção diferente, quando é numa região mais central, você tem facilidades que pelo menos são técnicas, mas não necessariamente, talvez, seu objetivo, ou que vá de acordo com com o pensamento alinhado, né, ao que você está debatendo e tal. O que a gente pode pensar sobre isso, assim? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou também trazer um pouco a partir do que eu peguei, do que acho que cabe, assim. Eu acho também, quando a gente pensa nessas atividades mais distantes, né, a gente consegue acessar esse público e tudo mais, eu concordo com isso. Uma coisa que eu fiquei pensando também, até lá no início, quando eu falei, né, sobre qual é o público que a gente quer engajar, né, eu acho que até como exemplo, assim, de um projeto
que uma galera desempenha, né, dentro da cidade ali de Belém, que era da Mintucuruba, que agora é a Organização Mandi, que eles trabalham com os rios urbanos, diretamente com comunidades periféricas e, consequentemente, mais distantes desses grandes centros. Mas aí, o exercício anterior, né, para conseguir alcançar esses públicos, é entender realmente eles enquanto uma prioridade, né? Então, qual é, né, esse público que eu quero trabalhar, o que eu quero engajar, o que eu quero desenvolver ali? Como eu trago esse público para mais perto? E aí, um exemplo disso, né, desse projeto, que eles entenderam, né, que o público ali de periferia era um público específico, então eles iriam trabalhar com aquele público, entendendo, né, aquela mesma linha de raciocínio. Quando a gente consegue direcionar ali nosso trabalho, nossa atividade e tudo mais para determinado público, a gente consegue chegar ali em alguém, né? Que é o que a gente está colocando ali enquanto prioridade. E aí as meninas começaram um trabalho de entender o que unia, né, aquele público com um determinado tema, e aí chegou numa conclusão que eram os rios urbanos. A gente aqui no norte, né, é cortado por rio, e aí esses rios eles viram canais, né, e consequentemente hoje, né, quase todos esses canais urbanos eles são poluídos. E aí, um trabalho direto, né, dentro dessas comunidades era entender como era a visão daquela comunidade a partir desse canal que um dia foi um rio, e como que muda a percepção dessas pessoas. Então, como que a gente engaja essas comunidades com o que está dentro ali da realidade delas, né, e que é algo que aproxima bastante para determinado tema. E aí eu não sei se eu estou respondendo ou não a sua pergunta, mas eu acho que vem muito de um trabalho anterior de entendimento de qual é esse público que a gente quer engajar. E a partir disso, de entender quem é esse público, toda a tua narrativa, todo o material que tu vai produzir, tudo que tu vai fazer ali com a tua comunidade vai estar direcionado para esse público. Porque, um exemplo, uma comunicação de uma ação para uma atividade para jovens de 15 a 20 anos não vai ser a mesma comunicação que tu vai fazer para uma ação para uma galera que tem mais de 35. Então, como é que a gente também entende que são estratégias diferentes, ferramentas diferentes para públicos diferentes, sabe? Até nível de conteúdo, nível de comunicação, até nível de atividade mesmo. Então, eu acho que tem esse exercício anterior de entender qual é esse público que a gente quer engajar e para quê, né? Para que eu quero engajar esse público. E quando a gente tem algum público mais direcionado, e a gente pode trazer, né, tanto uma comunidade X, né, dentro de uma favela, de uma periferia, como a gente consegue entender a realidade daquele público, fazer com que aquela realidade, né, seja correlacionada com o tema que a gente está trabalhando, e aí fazendo estratégias diferentes, porque depende do que você quer trabalhar, se você quer mudar a percepção, se você quer engajamento político, ou se você quer criar uma comunidade. Acho que depende muito também de qual é o objetivo do engajamento com esse público, né? Eu não sei se eu te respondi. Não, sim, é mais uma questão para a gente pensar mesmo, assim, qual público que a gente vai dialogar, né? Porque é uma atividade pontual, né? Ela não vai ser contínua, não vai se dar uma continuidade, mas do contexto, né? A gente está falando daqui da nossa cidade mesmo, de um contexto urbano, mas a gente tem essa questão de nem, como que eu posso dizer, é uma questão geográfica mesmo, né? De a gente não é nem levar alguma coisa para a periferia, mas é estreitar o laço que já existe, né, com aquele território. Essa é a ideia. Mas isso demanda mais energia da gente. Para quem não é do território também, né, isso não deve ser um problema, até porque o inverso acontece muito, né, que são as periferias tendo que acessar o centro todos os dias, por exemplo. Então não se pensa nessa energia, nessa exclusão. Então não deveria ser um problema essa parte também, mas a gente sabe que enquanto organizador e pensador dessa atividade, a gente precisa gastar essa energia para que facilite, para que mais pessoas compareçam ao que a gente está pensando, né? Mas totalmente a tua resposta ajuda a gente a pensar nisso, sim. Muito obrigado.
E só complementando assim rapidinho, eu acho que também é um entendimento do que funciona, né, de engajamento dentro dessas atividades. Então, talvez um post no Instagram não chegue em alguém que está lá dentro de uma comunidade. E aí, qual é a forma? O que eles usam dentro dessa comunidade? Eles usam rádio, no poste, eles usam o carro que passa vendendo ovo, eles usam a moto que tem a caixinha de som. Quais são as estratégias também, né, que essa comunidade usa ali dentro, porque elas têm as estratégias delas, né? Então, como é que a gente consegue também mapear essas estratégias também para a gente conseguir trabalhar dentro, né, desse engajamento já também com o que tem dentro da realidade dessas comunidades, né?